Há 1 bilhão de bicicletas no mundo. A primeira máquina que parecia uma bicicleta foi construída em 1817. Em mais de 200 anos, os cientistas ainda não entenderam totalmente como ela funciona. Veja só os pneus. São finos demais. Coloque a bicicleta sobre uma superfície plana, solte-a, e ela simplesmente cairá de lado. Acreditava-se que a bicicleta se mantivesse equilibrada por causa do ciclista. Ele aciona os pedais e vira o guidão para evitar a queda. Quando uma bicicleta acelera, se torna muito estável. Você certamente já tentou andar sem as mãos no guidão mais de uma vez, né? Então, o ciclista é importante para o equilíbrio, mas não resolve este enigma físico. Veja esta bicicleta. O tubo da caixa de direção é inclinado para trás. Vamos traçar uma linha imaginária. Ela não passa pelo centro da roda. A linha encosta no chão antes de a roda fazer isso. A distância entre os dois pontos é chamada de trail. Esse design ajuda a controlar e estabilizar sua bicicleta. Mesmo assim, há muitas bicicletas que funcionam de forma não convencional. Então, a inclinação do tubo da caixa de direção é importante, mas não responde à nossa principal dúvida. Quando a roda da frente de uma bicicleta gira, funciona como um giroscópio e se torna um objeto giratório que sempre tenta se manter de pé. O jeito mais fácil de explicar isso é com um peão. Ele gira, mas não cai. O mesmo acontece com a roda de uma bicicleta. Quando ela está inclinada para o lado, o efeito giroscópico faz ela voltar para onde pertence. Mas aí os físicos construíram uma bicicleta com 2 rodas frontais, uma acima da outra. Elas giravam para sentidos opostos, o que desativava o efeito giroscópico. E essa bicicleta estranha também não caía. A resposta pode estar no próprio cérebro humano. Ele nos ajuda a manter o equilíbrio. Aprendemos a andar de bicicleta da mesma forma que aprendemos a caminhar. Mas o paradoxo é: você consegue andar de bicicleta, mas a ciência ainda não sabe o porquê. As pessoas usam vidro há 5.000 anos, mas não conseguem explicar por que ele existe. Você tem certeza de que seu copo de água é sólido? Se observar esse material em um microscópio, você verá que suas moléculas são espalhadas. Só os líquidos têm essa estrutura molecular. O exemplo clássico disso é um filme. Os objetos sólidos são um vídeo pausado. Os líquidos são um vídeo funcionando em velocidade normal. E tem o vidro, que é um vídeo que funciona incrivelmente devagar. Assim como no caso da bicicleta, ainda não há uma explicação para isso. As formigas argentinas vêm da América do Sul. Nos últimos 100 anos, elas migraram para todos os continentes, menos para a Antártica. Bilhões desses insetos criaram uma única e planetária megacolônia. A colônia delas nos Estados Unidos cobre a Califórnia inteira. Na Europa, a metrópole de formiga começa no norte da Itália, percorre o litoral mediterrâneo e termina no norte da Espanha. Elas não gostam de outras formigas, mas confiam umas nas outras. Se você colocar as formigas argentinas dos Estados Unidos, Europa e Japão em um único pote, elas não brigarão. Os insetos vão se ajudar e esfregar suas antenas uns nos outros. Para as formigas, isso é como um aperto de mão. Os cientistas não têm ideia de onde essas criaturinhas aprenderam esse nível de organização e desejo de conquistar o mundo todo. Apenas 5% do universo é composto por matéria. São estrelas, gás intergaláctico, asteroides, planetas, você e eu. 27% do universo é matéria escura. Essa substância não pode ser vista por meio de telescópio. Os 68% restantes são energia escura. Os cientistas acham que o universo vem expandindo desde o Big Bang. E isso está acontecendo cada vez mais rápido. Talvez a energia escura esteja puxando o universo para frente, mas ainda não sabemos se ela realmente existe. Em 2008, um cientista alemão observou fotos de um campo no Google Earth. Em uma delas, ele viu um grande rebanho de vacas. O estranho é que todos os animais estavam pastando virados para a mesma direção. Os cientistas, então, estudaram o comportamento de 8.500 vacas ao redor do planeta. O resultado foi surpreendente. Quando esses animais pastam, descansam e tomam água, eles se enfileiram na direção norte para sul. Parece que as vacas têm uma bússola magnética embutida no corpo, mas ninguém sabe o porquê ainda. Quando você escuta sua música preferida, seu cérebro libera o hormônio dopamina, também conhecido como hormônio da felicidade. Os cientistas sabem como isso funciona, mas ainda não sabem por que uma coisa tão abstrata como a música nos atrai e influencia nosso comportamento. Do ponto de vista evolucionário, isso não faz sentido algum. A humanidade está voando espaço afora, andando na Lua, construindo uma cidade em Marte. Mas não sabemos o que há no fundo de 80% dos oceanos. O que dificulta a exploração é a visibilidade zero, o frio e a enorme pressão da água.
No fundo da Fossa das Marianas, a pressão é 1.100 vezes maior que a da superfície. É como se houvesse 6 carros pressionando cada centímetro do seu corpo. Nem o traje espacial mais moderno pode salvar você de um lugar desses. Em 2017, alguns astrônomos notaram um objeto estranho, o qual chamaram de Oumuamua. Ele voou pelo nosso sistema solar a quase 5 vezes a velocidade de um asteroide comum. O Oumuamua parece uma barra de chocolate, uma bem comprida e grossa. Os cientistas não sabem do que o objeto é feito, nem de onde ele veio. É bem provável que seja um enorme bloco de gelo. 10% das pessoas preferem usar a mão esquerda do que a direita. Então por que as pessoas são divididas em destras e canhotas? A única coisa que se sabe sobre isso é que a quantidade de canhotos não mudou ao longo da história. E há canhotos entre os animais também. Quase todos os cangurus usam mais a mão esquerda. Até polvos têm uma mão preferida. 2.500 anos atrás, os moradores da cidade grega de Helike perceberam que ratos, pássaros e cobras estavam fugindo em bandos. Todos os animais estavam fazendo de tudo para sair das ruas da cidade o mais rápido possível. No mesmo dia, um forte terremoto atingiu Helike. Ainda não está claro como os animais conseguiram prever esse desastre. Será que eles responderam a vibrações de dentro da Terra? Ou sentiram alguma mudança no ar? Muitos cientistas ainda não acreditam nesse superpoder de gatos, cachorros, pássaros, abelhas e outros animais. Qual planeta do Sistema Solar parece o mais legal? Saturno, é claro. Ei, quem é que não gosta daqueles anéis? Eles giram em alta velocidade e são compostos por gelo e rochas. Seus tamanhos variam, de um grão de areia a pedras maiores que uma casa. Os anéis têm só 100 metros de espessura e 390 mil quilômetros de comprimento. É como a distância da Terra à Lua. Os cientistas têm muitas informações sobre Saturno, mas ninguém sabe ainda a quantidade exata desses anéis. A estimativa mais próxima é de 500 a 1.000 deles. Passamos um terço da vida sonhando. Pesquisadores do mundo todo vêm estudando a natureza do sono há mais de 100 anos, mas não conseguiram responder a uma simples pergunta: por que temos que dormir? Alguns acham que nosso corpo gera proteínas e constrói músculos durante o sono. Talvez durante uma noite de descanso, removemos toxinas e outras substâncias ruins de nossos organismos. Outros acreditam que o sono reinicie nosso cérebro, assim como o botão de reset dos computadores. A água está por toda parte em nosso planeta. Sem os rios, oceanos ou nuvens, a vida na Terra não teria se desenvolvido. 60% do seu corpo é composto por água também. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, há 1.360 bilhões de quilômetros cúbicos de água em nosso planeta. Ela cobre 72% da superfície. Mas por causa do sal, só 3% dela é potável. Os cientistas não sabem como a água surgiu e por que existe tanta quantidade dela assim. Alguns pensam que ela veio para a Terra com os meteoritos. Outros afirmam que os vulcões é que nos ajudaram. Durante a erupção, o vapor de água da atmosfera se condensou e atingiu a Terra na forma de chuva.